Bem, Pai de Senhora Dages, estamos aqui para mais uma aula. Na aula de hoje, vou estar tratando a respeito de um assunto que acredito que é muito importante para a gente entender, que é o respeito sobre a provisão divina. E no tema de hoje eu vou trazer uma aula da Escola Bíblica Dominical, tá? De 2016. Essa aula da lição de número 9, ela vai falar sobre o milagre está em sua casa. Amém? Tá? E a lição se encontra no segundo livro de Reis, capítulo 4, verso de número 1 ao 7, que diz assim, segundo a Reis, capítulo 4, verso número 1. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que meu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu disse-lhe: que te hei de fazer? E declara-me o que tens em tua casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que cheios foram todos os vasos, e disse ela a seu filho: trazei-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio sobre ela, e fez saber o homem de Deus, e disse ele a ela: vai, vende o azeite, e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Ou seja, nesse capítulo no capítulo 4, no quarto capítulo do segundo livro de Reis, se encontra a história da viúva e do Eliseu, né? O Eliseu, o profeta. Acredito que muitos já conhecem essa passagem, só que nessa lição nós vamos aprender algo que dá pra gente praticar nos dias de hoje, bastante. Por exemplo, nós vemos aqui que na situação que está sendo descrita aqui, essa mulher, ela era uma viúva ao qual o seu marido havia falecido, e o seu marido era servo de Deus. Só que tem um porém aqui nessa questão, que ela veio recorrer ao homem de Deus, ou seja, aqui nós vemos que ela teve uma atitude no momento de dificuldade, ela correu atrás daquilo que ela achava que era o correto. Por exemplo, ela correu atrás do profeta. E aqui nós vemos que ela toma a atitude de ir atrás do profeta e conversar com ele a respeito do que estava acontecendo. E ela acaba declarando para ele que ela já não tinha mais dinheiro, seu marido morreu, e agora os credores estavam vindo cobrar os impostos. Só que o que é interessante saber é que no Antigo Testamento a mulher trabalhava somente em casa e era sustentada por seus maridos. E quando seu marido morria, ela era amparada por seus filhos ou parentes. Essa era a situação que acontecia antigamente. Até que encontrasse algum modo ou alguma família que tornasse remidor da sua dívida. Ou uma pessoa que se casasse com ela, se fosse para trazer nos dias de hoje. E assim conseguisse sustentar. Então, antigamente, as mulheres elas eram sustentadas por seus maridos. E aqui nós encontramos a situação de uma mulher que agora tem 2 filhos pequenos e está sozinha, né? E o que é mais interessante é que ela vai procurar ajuda justamente para um homem de Deus. E ela declara que o seu marido também era servo do Senhor. E aqui nós vemos a atitude dela, que foi uma atitude correta. Só que ela estava com um problema que muitas das vezes poderia até ser impossível. Porque, vejamos, ela tinha 2 filhos pequenos, ou seja, 2 crianças, e a lei dizia que ela tinha que pagar as dívidas do seu esposo.
E se ela não tivesse dinheiro, os seus filhos seriam tomados dela, ou seja, levariam-se como escravos. E agora ela se encontra numa situação ao qual ela não tem dinheiro, e ela tem só 2 filhos pequenos que está sobre esse juramento de serem tomados como escravo. E ela vai recorrer ao homem de Deus. E a palavra vai nos mostrar que Eliseu, com toda a autoridade, ele pede para que essa mulher vá e busque o que ela tem de valor. Só que ela declara que ela não tem nada de valor, até porque se ela tivesse algo de valor, ela pagaria a dívida. Essa era a lógica. Só que nós vemos que essa mulher, ela não tem algo de valor. Só que ela reconhece que ela tem algo que, mesmo que seja pouco, mas ela tem. E esse é o azeite. E nós vemos aqui que o profeta vai falar para ela conversar com os vizinhos. Ou seja, ela vai até os vizinhos e pede vasilhas emprestadas. Aqui eu vejo uma questão da necessidade de bater a porta. Veja que essa mulher, ela teve que recorrer, ela teve que ultrapassar os limites. Ela já estava numa situação difícil e agora ela teve que enfrentar a dificuldade de ir até os seus vizinhos pedindo vasilhas emprestadas. Nós vemos aqui que muitas das vezes as pessoas, elas acabam se acomodando, e a palavra está nos mostrando para que a gente tome uma atitude. Então, às vezes, no momento de dificuldade, é necessário que a gente venha tomar uma atitude diferente, uma atitude que a gente venha ir de encontro ao objetivo e não se acomodar pensando, agora a situação já está difícil, já aconteceu, não há mais o que fazer. Não, sempre tem uma saída. Aqui a Bíblia está nos mostrando que a gente sempre pode ser amparado numa promessa de Deus e que Deus jamais vai desamparar os seus, né? Então aqui nós entendemos que essa mulher, ela passa por essa situação. E o que é mais interessante é que ela vai recorrer ao profeta, e o profeta vai passar para ela essa seguinte informação, para ela pegar o azeite e recolher mais vasilhas e chegar dentro de sua casa. E aqui o profeta vai falar para ela entrar dentro de sua casa e fechar a porta, ou seja, é no íntimo. Aqui nós vemos que, através da palavra, podemos entender que Deus está querendo dizer que tem coisa que é só para você, tem coisa que é só para sua família, tem coisa que é só para o seu ministério. Então, há bênçãos do Senhor que elas são destinadas somente para você, para a sua vida. Então, muitas das vezes a gente quer compartilhar a nossa bênção com o irmão, mas nessa questão aqui, Deus está destinando uma bênção somente para aquela família. A Bíblia está nos mostrando que Deus entrou com provisão na casa da viúva. Ou seja, Deus também quer entrar com provisão na sua casa. Mas para isso é necessário que você tenha essa comunhão com Deus. Assim como essa mulher reconheceu a necessidade de se aproximar de um profeta de Deus, de se aproximar de um servo do Senhor, nós temos que ter essa necessidade de se aproximar de Jesus Cristo, para que a gente venha também estar próximo das bênçãos do Senhor, amém? E aqui nós vemos que ela vai para o secreto e começa a despejar o azeite sobre as vasilhas, e a palavra vai nos mostrar que as vasilhas, elas começam a ser cheias, a ponto dela pedir mais vasilhas para os seus filhos, e os seus filhos já não têm mais aonde colocar. E a palavra vai nos mostrar que a partir do momento que ela reconhece que não tem mais vasilhas, e o seu filho alerta ela que a última vasilha era aquela, o azeite para. E aqui eu entendo que o milagre de Deus, ele vai acontecer no momento certo e na hora certa na tua vida. E a gente tem que entender que o milagre, ele vai acontecer justamente no momento que a gente precisa, sabe? Nos dias de hoje eu fico pensando, eu começo a pensar muito sobre qual que é o objetivo mesmo de Deus conosco. E Deus, ele tem um objetivo principal. Nós conhecemos através da Bíblia que o objetivo dele é conviver conosco. Por isso que ele formou Adão e Eva no Éden, para se relacionar com Deus, através do diálogo. A palavra vai nos mostrar que Deus, ele descia ao Éden para conversar com o homem. Enfim, Deus, ele tem essa necessidade. Aí nós vemos que Deus, ele traz Jesus para resgatar o nosso perdão, para nos colocar também nesse mesmo caminho. Ou seja, e Jesus, ele traz a promessa que nós vamos morar junto com eles. Aonde que ele está, nós vamos estar junto. Então aqui eu vejo que o objetivo de Deus é que a gente esteja próximo. E aqui eu vendo tudo isso, eu imagino, Deus, ele jamais vai desamparar alguém que ele quer próximo. Por exemplo, nós vemos que Deus, ele escolheu o povo de Israel. Era um povo cativo, era um povo que habitava no Egito. Deus poderia escolher qualquer outra nação que já era um império, mas não, ele escolheu realmente aqueles que necessitavam.
E eu vejo na história que Deus ele proveu de todas as necessidades daquele povo. A Bíblia vai dizer que aquele povo andou 40 anos no deserto. Só que também vai relatar que os sapatos não desgastaram, que as roupas não acabaram, que não faltou comida, que não faltou água. Ou seja, aquele povo ele sofreu uma provisão durante aquele período. E essa provisão nós sabemos que veio de Deus. Nós sabemos que no deserto, à noite, é muito frio e de dia é muito quente. E a Bíblia vai nos relatar que de dia viu uma nuvem que cobria e fazia uma sombra para que o povo andasse. E à noite erguia-se colunas de fogo para esquentar e aquecer o povo mediante aos climas adversos que vêm do deserto. E aqui eu vejo também para os dias de hoje. Nos dias de hoje nós entendemos que na nossa vida nós temos dificuldades. Muitas das vezes nós encontramos nossos pais, ou quem sabe alguns familiares dizendo: eu estou passando por um deserto, estou passando por uma prova. E eu dou glória a Deus por isso. Se você tem escutado isso, dê glória a Deus. Sabe por quê? Porque muitas das vezes a prova é justamente trazer para a linguagem mais atual, realmente a fase que vai mostrar para você se você está capacitado. Por exemplo, se você está no teu colégio, o professor ele vai te passar o conteúdo do bimestre ou trimestre, enfim. E ele vai te passar todo aquele cronograma. E no final você tem uma prova para mostrar se você foi bem sobre aquele assunto e você tirou uma nota que vai determinar se você realmente entende daquilo ou não. Então, se no nosso mundo secular a prova serve para nos capacitar e mostrar que somos capacitados, então aqui eu vejo que nas provas de Deus também são dessa maneira. Deus ele permite que a gente passe por certas situações para nos capacitar futuramente. Ou seja, se hoje você está passando por uma dificuldade, isso quer dizer que Deus está permitindo que você passe por isso para que futuramente você saiba como agir sobre aquela situação e principalmente, se você passar por isso, ajudar alguém que esteja passando pela mesma dificuldade que você. E aqui eu venho alertar sobre algo para nós, Haddad, que nós devemos continuar agindo como o caráter de Cristo. Isso é o importante. Aqui o nosso verdadeiro objetivo é esse, seguir o caráter de Cristo. Nós vemos que Eliseu ele tem as características de Jesus, porque Jesus ele era humilde, ele tinha um cuidado com os pobres, tinha um cuidado com as viúvas, com as mulheres, e Jesus ele tinha essa essência. E aqui nós vemos que Eliseu ele também tem esse cuidado com essa mulher, ou seja, ele também transmite a essência de Jesus. E com essa lição nós aprendemos que Eliseu ele era um missionário. Só que que tipo de missionário era Eliseu? Eliseu ele era aquele missionário que ele fazia a missão ali, no árduo. E nós entendemos que missão é algo tão importante, já que estamos falando de provisão. E aqui eu venho alertar para você e para nós também, que nós já temos feito missão, nós já temos feito da nossa maneira ajudar as pessoas que necessitam. Só que agora eu venho perguntar para você, Haddad, será que você tem contribuído com a missão? E a missão que eu venho falar para você é a missão de ajudar as pessoas. Porque Jesus Cristo disse que nós devemos amar as pessoas assim como amamos a nós mesmos. Então isso quer dizer que nós devemos nos preocupar com os outros. Mas, agora a pergunta que eu tenho para você é essa: será que você tem se preocupado em ajudar aquele colega seu que não tem, às vezes, uma condição financeira de obter algo que às vezes você tem de sobra? Por exemplo, quem sabe você está comendo algo, né, no seu colégio e de repente vem o horário do lanche. Você vai e tem condição de comprar um lanche. E você vai lá e compra esse lanche por egoísmo, você vai lá, se esconde num canto e come sozinho para não dividir com ninguém. Ou você, com condição de comprar até mais do que um, você vai ali e vê que aquele colega que está próximo de você também está com fome e não tem o dinheiro para comprar, e compra um lanche, ou divide com ele, ou até mesmo compra 2 lanches, um para você e um para ele. Ou seja, é pensar na necessidade do próximo. Esse é um exemplo bem simples. Por quê? Porque nós vemos que Jesus ele agia na simplicidade. Muitas das vezes, o que vai deixar a pessoa feliz é algo simples. Eu entendo através da própria vida que às vezes um abraço ele vai valer mais do que 1000 palavras. Então vai ter momentos da vida que a gente vai encontrar uma situação que não são palavras que vão confortar, mas sim uma ação.
E aqui nós vemos também que o profeta ele também entende isso. Ele vê que a situação da mulher é uma só. Não tem como confortar ela com palavras dizendo, mas Deus vai agir. Não, você tenha calma, pode ter certeza que Deus vai entrar com providências. São palavras de conforto? São. Pode acontecer? Pode. Por quê? Porque tudo depende da vontade de Deus. Só que eu não vejo ele se baseando somente nas palavras. Eu vejo ele se baseando na ação. Ele torna aquilo, que a dificuldade que ela está se passando, ele torna uma solução real. A ponto de chegar para ela e introduzir, ou até induzir ela dizendo assim, faça dessa maneira. Não, mas vai lá, o que você tem em casa? Não se desespere. Muitas vezes no momento de dificuldade a gente se desespera e acaba querendo tomar atitudes precipitadas. E aqui nós vemos que Eliseu, ele mostra para ela ter calma. E ela, pensando bem, ela reconhece que ela tem um pouquinho de azeite em casa, que o azeite, naquela época, era usado tanto como combustível, podia ser usado em lamparinas, era um produto também para usar na forma alimentícia, ou seja, tinha bastante comércio, era um produto barato, porém de várias utilidades. E ali Eliseu entrou com provisão dizendo, não, então faz o seguinte, pega o azeite, vá até seus vizinhos, junte mais vasilhas e crê na provisão de Deus. E ali nós vemos que ela enche todas as vasilhas. E no final ela chega e não sabe mais o que fazer de tanto azeite. Aí Eliseu vai falar para ela, pega o azeite, venda e paga a sua dívida e viva com o restante. E aqui nós encontramos, obrigado. E nós encontramos a provisão que Deus deu através da... desculpe, eu tô com rinite atacada, não é coronavírus, tá? Mas eu não podia passar essa no vídeo. E aqui nós vemos que Jesus, que Eliseu, ele toma essa atitude. E ele diz para a mulher que ela deve tomar uma atitude também. Ou seja, no momento de dificuldade, muitas das vezes a gente toma aquela posição defensiva. E aqui Deus está mostrando que a gente deve ir adiante, deve ir de frente. Então, assim, não se acomodar com o que está acontecendo e buscar uma solução. Não ficar somente esperando. Outro exemplo que eu vejo é através dos próprios discípulos. Eles pescaram a noite toda. Jesus chega, ele entra no barco e fala para eles pescar de novo. Ou seja, é uma coisa assim que já podia, no pensamento, assim, a gente parar pela lógica. Nossa, mas eu já trabalhei a noite inteira, eu já fiz isso toda vez. Eu já acabei de fazer, por que eu vou fazer de novo? Entende? Só que não é a quantidade de vezes, e sim a persistência. Porque muitas das vezes no momento que você vai fazer não é o momento certo e não acontece. Aí você vira as costas. Se você desistir, é esse momento que o milagre acontece. Ou seja, muitas das vezes a gente se acomoda e pensa, não, já tentei inúmeras coisas, não acontece mais, não vai dar mais certo. E a gente coloca esse próprio não na frente. E aí não vem a provisão, porque nós estamos impedindo da bênção chegar. Então, na aula de hoje, vamos lembrar, Deus sempre tem provisão para a nossa vida. Pegamos o exemplo assim como o de Eliseu, que no momento de dificuldade, ele soube introduzir, a provisão para essa mulher, tendo, claro, principalmente a comunhão com Deus, dando a instrução conforme Deus quer e ajudando. Então que hoje você venha se colocar na posição de assim, vamos supor que você esteja numa condição boa, e não esteja passando dificuldade, então se coloque na posição de Eliseu e ajude aquele que necessita. Agora, se você está na condição da viúva, que está com uma dificuldade, não vamos colocar numa dificuldade somente financeira, mas quem sabe numa condição de alimento, numa condição assim que não tem uma provisão. E você sabe que tem uma pessoa que tem, não pense assim, eu estou me humilhando, só por eu chegar e bater na porta do irmão que precisa, o irmão que tem ali, eu vou passar vergonha. Não. Vergonha, na verdade, é você esconder a sua necessidade e por orgulho você acabar padecendo. Isso é ser vergonhoso. Porque eu acredito que no mundo nós fomos criados para ajudar uns aos outros. Então que hoje, Haddad, você tem essa consciência que nós somos a igreja do hoje. Nós fazemos a missão. Nós somos as pessoas que vão ser procuradas. Então as pessoas elas vão procurar a gente para resolver o problema delas. Assim como essa mulher procurou o profeta de Deus, você, no teu ministério, é o canal de bênção do Senhor. Então se lembre, estejamos sempre em comunhão com Cristo. Não se esqueça
de buscar sempre o direcionamento de Deus nas suas decisões. Peça bastante permissão para Deus naquilo que você vai fazer. E assim como em Provérbios 13, no capítulo 13, no verso de número 16, vai dizer que Deus ele vai abençoar o caminho daqueles que confiam no Senhor. Então, essa é a dica de hoje. Essa foi a aula referente ao milagre em sua casa. Acredite no milagre, acredite na bênção, tá? Esteja sempre em comunhão com Cristo e vamos estar participando mais das aulas aí. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, pode procurar nos grupos, tá? E o desafio que eu tenho para vocês hoje é o seguinte: eu quero um vídeo de vocês ajudando nos afazeres de casa. Ou seja, em algum momento ali vocês vão ter que ajudar os seus pais. Por exemplo, quem sabe limpar o chão, lavar uma louça, cozinhar, se você já tem uma idade ali, seus pais permitem que você possa cozinhar e você já entende um pouquinho ali, tá na hora de mexer as colheres. Mas enfim, eu quero ver você ajudando seus pais aí nos afazeres de casa, tá bom? Esse é o desafio do Haddad nessa aula de hoje. Amém? Estamos juntos, Deus abençoe. Paz do Senhor.